Muito bem, no dia 29 de setembro de 1988, há exatos 35 anos, um voo partindo de Rondônia para o Rio de Janeiro foi sequestrado por um homem que planejava jogar a aeronave contra o Palácio do Planalto. Ele queria se vingar de quem achava ser o responsável pela perda do seu emprego, o então presidente José Sarney. O caso ganhou os noticiários do país inteiro. E agora a gente vai ver algumas reportagens daquela época. Mina, roda pra gente, por favor. Executando o VT 29 de setembro de 1988, um drama no espaço aéreo brasileiro. Assim que o sequestrador mudou a rota do voo 375 para Brasília, o aeroporto foi invadido pelos policiais. Como que vocês ficaram sabendo do sequestro? Não, ele atirou, ele já saiu lá da cadeira dele, levantou direto para a cabine. A primeira providência dele foi tiros. Houve pânico? Não, o pânico, a única hora que houve foi na hora que o comandante fez uma manobra. Estava eu na cabine de comando, ele e o nosso outro companheiro que morreu, que estava ao meu lado, era meu copiloto no momento. Escutamos uns tiros. Depois de uma sequência de tiros na porta, entre a cabine, aí ele entrou. A Secretaria de Segurança deslocou a tropa de choque e uma boa parte da Polícia Militar do Distrito Federal. O aeroporto foi interditado. Na torre, os funcionários da Infraero tentavam entrar em contato com o sequestrador, sob a orientação da polícia. Por volta das 11 horas da manhã, o piloto do avião pediu pouso aqui no aeroporto de Brasília. A torre autorizou, mas disse que o avião deveria descer na pista que leva à área militar do aeroporto. O sequestrador desistiu e a torre sugeriu então a ele que descesse em Anápolis. Novamente, o sequestrador não concordou, por ser também uma base aérea militar. Enquanto não se definiu o local do pouso, um avião ficou sobrevoando Brasília, seguido de um caça da Força Aérea Brasileira. Mas a falta de combustível não permitia tanta indecisão e o piloto seguiu para Goiânia. Eu fiz umas 8 a 10 voltas ali. Começaram as negociações com o sequestrador e o Ministério da Aeronáutica. Por volta das 2 da tarde, o sequestrador liberou o corpo do copiloto. Os dois outros tripulantes feridos também foram liberados. Por volta das 5 da tarde, tropas de elite fizeram um reconhecimento interno de um avião igual ao sequestrado, se preparando para uma eventual invasão. 200 policiais federais e outros 100 soldados do Exército cercavam o aeroporto enquanto as tropas de elite se posicionavam. Às 7 da noite, o sequestrador aceitou se entregar com uma condição: ser preso em Brasília. O clima hoje cedo no Aeroporto Internacional de Confins era de expectativa e tensão. Familiares e imprensa aguardavam a chegada do avião da VASP, que trazia de volta os passageiros envolvidos no sequestro do Boeing 737 da VASP ocorrido ontem. Eles chegaram com 1 hora de atraso. 38 passageiros retornaram a Belo Horizonte. Depois das horas de tensão que viveram, eles estavam mais aliviados e alguns até eufóricos. É uma história totalmente surreal, inacreditável que isso tenha acontecido. E é sim uma história cheia de drama, cheia de intrigas e de muita ação também. E tinha que virar um filme. O sequestro do voo 375. Então chega dirigido por Marcos Baldini, que está aqui com a gente. Dezembro vai chegar, né, Marcos? Dezembro, já 7 por aí. E a gente está aqui com o Marcos, é claro. Também o pesquisador, que é o Constâncio Coutinho, bem-vindo também. E a produtora Jona Henning. Estão aqui para falar um pouco sobre isso. E enquanto a gente assistia a reportagem, a gente já comentava aqui, a realidade é muito mais maluca do que a ficção, às vezes, né? Imagino que é isso que atraiu vocês para esse tema, Marcos. E na verdade também é um caso que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Eu mesmo não sabia que isso tinha acontecido. A gente tem, quando falei, um 9/11 brasileiro, né? 11 de setembro brasileiro e tal. Eu acho que as pessoas não tinham muita consciência que isso tinha acontecido. E quanto mais eu mergulhava na história, mais eu pensava, nossa, mas aconteceu desse jeito, a gente precisa fazer um filme. Olha, em 38 eu já trabalhava no jornal, eu tenho uma vaga lembrança. Eu pegava essa onda. Reportagem. Hã? Eu tava no Havaí pegando onda. Você tava pegando onda. E você não sabia mesmo. Acho que eu sou mais velho daqui de todos. Alguém se lembra de reportagem? Você, Constâncio, que era pesquisador. Eu lembro. Mas era um garoto naquela época. Não, eu já trabalhava. Já trabalhava? Eu trabalhava na Bandeirantes, que hoje é a Band, mas eu trabalhava na TV Bandeirantes de Brasília já. Que legal. Agora, algo que aconteceu há 35 anos. Foi difícil fazer essa pesquisa ou não foi tão difícil assim? Você conseguiu achar bastante material? Muita coisa a gente acha em biblioteca. Na internet, hoje, você encontra muita coisa da minha pesquisa. Mas quando eu comecei a pesquisa em 2012,
Era basicamente ir em biblioteca pública, imprimir... Peraí, a gente está em 2023. Demora. Em 2012. Bom, mas a gente tem mais uma história do cinema brasileiro aqui. A gente sabe muito bem, né? Demora. O tempo que leva, né? Inclusive, falando contigo, Joana, que primeiro, abraçar essa ideia é muito bacana. Pela curiosidade, pela diferença dessa história, a peculiaridade. Por que você abraçou essa história? Bom, eu acho que você começou falando disso, né? O filme, a história já é um evento por si só, né? A gente estava relembrando essa semana, o Constâncio ligou no telefone fixo da Escarlate. Isso eu acho que a gente... Né, não recebe mais ligações. Não, em telefone fixo, raríssimo. O WhatsApp. Então, quando ele me ligou, ele contou a história, eu falei, gente, ou esse cara é completamente maluco, ou ele é genial. E, graças a Deus, ele era genial. E eu perguntei, mas qual é a fonte que você tem, né, de toda essa história? Tudo bem, a história aconteceu, eu conhecia, mas qual é o tamanho da sua pesquisa? Ele já tinha falado com todos os passageiros sobreviventes, ele já tinha falado com o piloto, com a família. Então, assim, o Constâncio fez um material de retaguarda pra gente que deu muita segurança pra gente entrar numa história como essa. Mas é justamente, né, Glenn, do nosso lado jornalista, fala, pô, isso é um grande documentário, vamos fazer um documentário. É um grande documentário e gostoso de fazer. A ideia original era um documentário. A ideia inicial seria mesmo um documentário. E eu falei, não, eu vou ligar pro Baldini, porque isso não é um documentário. Isso não Agora, é fazer mesmo. um filme de uma história que aconteceu... qual é essa diferença de contar uma ficção e de contar algo que, né, que existem fatos, existem pessoas, testemunhas, né? Eu acho que todo filme que você faz de um caso real, né, ou de uma pessoa, ou de coisa, né, sempre tem envolvendo um olhar, né? Então, assim, o filme ele narra o evento, ele narra os acontecimentos, mas ele também tem um olhar sobre a época, um olhar sobre a conjuntura política da época, sobre o que estava na cabeça das pessoas, que o Nonato de alguma forma pescou ali para fazer esse ato completamente hediondo, qual é a relação dele com o Murilo também, que era um cara que estava ali também em situações difíceis. Então, acho que esse olhar de ter um filme que é um evento e, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que tem um olhar artístico sobre a história foi uma coisa que me interessou e que a gente focou bastante também. Você falou desse que é um filme de época, de fato. Imagina, os anos 80 já viraram um filme de época. Eu tô lascado. Tchau. Tchau. Não tem jeito. Mas a gente tá vendo que a reconstrução foi muito perfeita. Deixa eu chamar o trailer do filme, a gente já tem um trailer pronto aqui, para você de casa acompanhar a gente e ver como foi o cuidado que teve, inclusive, nessa reconstrução dessa época, que é o final dos anos 80. Isso. Vamos ver o trailer. E desejamos a todos um excelente voo. MASP 375, responda. Oi, mãe. E a Terezinha, como é que tá? Tá bem, tá? Você fala pra ela que o pai ama ela, tá? Conversão automática em cruzados. Aliás, tô sentindo falta de você lá em casa, hein? Damos boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 para o voo 375 com destino ao aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Senhores passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Previsão de turbulência durante o nosso voo. Isso aqui é um sequestro! Todo mundo quer! Bora pra Brasília! Capitão. VASP 375, destino Rio de Janeiro. Alterou a proa para Brasília. Jogar um avião no Palácio do Planalto? Nós não podemos divulgar as motivações desse sequestrador. Imagine o escândalo que isso poderia gerar. Nosso trabalho aqui é proteger a nação. Olha, eu quero um avião cercado. 105 pessoas que estão naquele avião também fazem parte da nação, capitão. Não tem como pousar! Atenção, equipe de entrada, assumir posição. Nós teremos uma chance. VASP 375, na escuta. Ninguém mais morre no meu avião. Uau! Esse breve aí é dezembro, né? Só pra lembrar. É dezembro. Silêncio, a gente nem piscava aqui, todo mundo olhando assim. Não precisa dizer todo mundo que já viajou de avião. No caso, eu acho que eu tenho até uma meio fora da curva. A reconstrução desse... Eu nunca passei por um acidente, por uma turbulência dessa aí, né? Por um contratempo. Porque a manobra que ele fez 2 manobras perigosíssimas, né? E para filmar isso, eu imagino que foi complicado. É complicado. A gente reconstruiu um avião no estúdio, né? Com um avião sob uma estrutura que girava, assim.
os figurantes estavam ali dentro, a gente estava falando antes de entrar, às vezes eu ia lá falando, parando, achava que o pessoal estava passando mal, ele virava pra mim, não, tô interpretando. Você falou, para tudo. Você falou com todo mundo que estava no voo? Basicamente. Porque a gente tem um link agora. A gente tem um link aqui com uma sobrevivente desse voo. Imagina só que loucura. Maria Aparecida de Freitas da Silva, que é sobrevivente desse sequestro, tem 68 anos de idade, enfermeira aposentada, inclusive ajudou bastante as pessoas, os outros passageiros que passaram mal. Seja muito bem-vinda aqui no Melhor da Noite, que bom poder conversar com a senhora. O que a senhora pode trazer desse dia, de tudo que a senhora viveu durante esse sequestro? Eu trago... A primeira coisa que eu trago é a importância que foi o comandante na vida da gente. Se não fosse ele, com certeza a gente não tinha sobrevivido. E a imagem do Raimundo Nonato entrando no voo, porque ele pegou o voo em Belo Horizonte junto comigo. A senhora estava... A senhora se lembra dele entrando junto no voo com a senhora? Muito impressionante. Não, ele não entrou junto. Eu entrei primeiro, aí eu sentei na terceira ou quarta fila de quem está entrando do lado esquerdo. E ele sentou uma fila à frente do lado direito. Era um rapaz bem nordestino, nortista. Estava com uma jaqueta jeans, calça jeans e uma mochila. Do jeito que a senhora descreve os detalhes, eu imagino que nesses anos todos, esse incidente todo repassou na sua memória, repassa até hoje com muita clareza. A senhora tem lembrança total de tudo? Total de tudo. A senhora ficou com medo de andar de avião? Não, uma curiosidade. A senhora ficou com medo de andar de avião depois? Ou a senhora voltou a andar de avião? Não. Depois que aconteceu o acidente, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fiz uma terapia, mas por pouco tempo. Aí depois voltei a trabalhar e eu sempre amei viajar de avião. Então, quando eu viajei da outra vez, não tive medo, tive receio. Sim. Entendeu? Você fica olhando todo mundo que entra. Olha, Dona Maria Aparecida, eu quero saber a sua reação depois quando assistir ao filme. A gente vai querer saber da senhora também. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. E essa aventura toda, a gente falou das filmagens, foi filmado aqui mesmo, num estúdio que até a Band conhece muito bem, né? No Veracruz, é isso? Exatamente, no antigo Veracruz. É o único estúdio que comporta uma estrutura desse tamanho. E eu acho que a gente teve 2 desafios. É muito legal ouvir esse depoimento emocionante, porque um dos grandes desafios era trazer o heroísmo do piloto para a tela de forma merecida, né? A gente conheceu o comandante Murilo. Vocês conheceram. Ele faleceu em 2020, né? Infelizmente, ele faleceu antes do filme, mas ele estava bastante feliz com a realização. E uma coisa, Zeca e Glenda, que eu acho importante falar, assim, como produtora do cinema brasileiro, né? Eu fui para Los Angeles, eu estudei uma empresa chamada Air Hollywood, onde eles têm caminhões, que os aviões, eles giram, e eu chorei, porque a gente não tem essa estrutura aqui. Mas a gente construiu essa estrutura porque a gente tem uma indústria muito robusta, tanto de publicidade, quanto de carnaval, quanto de arte circense. A gente teve essas expertises presentes no nosso set, e a gente fez de uma forma brasileira uma estrutura que não deixa nada a desejar em relação aos filmes americanos. Que só deixa a gente com mais vontade de assistir. Só queria ressaltar uma coisa, a gente já vai passar, agradecer vocês, mas você que pensou tantas coisas e, como disse a Dona Maria Aparecida, o grande herói é realmente o piloto. Isso, todos os passageiros estavam lá. Essa figura que sai, eu imagino que saia no filme também como grande herói dessa desventura. E ele foi, de fato, um herói, porque além de todas as manobras que ele fez tudo isso sozinho, com o parceiro dele e com o padre, porque ele era padrinho da filha do Salvador, morto. Então, que assim, era um grande amigo cara dele, teve, né? grande amigo, ele era padrinho da Wendy,
que é a filha do Salvador Evangelista que foi morto no voo. Bom, eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui na época que o filme estiver estreando para falar mais. Muito obrigada, com porque prazer. é Porque uma vai ser um curiosidade sucesso. enorme, mas a gente já tá louco para ver esse filme, esse trailer é incrível. Vamos bombar esse trailer nas redes sociais. Brigadíssimo, brigadíssimo. Dia Parabéns. 7 de dezembro no Parabéns, cinema. Obrigado. Atenção, vamos repetir até que dia? 7 de dezembro, Ah, nos já tem a cinemas data, de 7 todo o dezembro. Brasil. E vocês vão Exato. voltar aqui em dezembro pra gente falar mais. Brigadíssimo mais uma vez. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Zeca. Parabéns. Obrigada, Obrigado. Parabéns pela pesquisa, por tudo, porque é um grande desafio. Contar uma história que existiu é mais difícil. Obrigada.